Existem centenas de pinturas retratando o diabo ao longo da história da arte. Algumas são assustadoras, outras são grotescas, muitas foram simplesmente esquecidas. Mas existe uma exceção. Uma pintura feita em 1847 continua circulando pela internet até hoje. Ela virou tatuagem, papel de parede, até meme, foto de perfil e uma das imagens mais compartilhadas quando o assunto é Lúcifer. E isso levanta uma pergunta curiosa: por que justamente essa pintura continua sendo a imagem do diabo talvez mais compartilhada da internet? Esta é o Anjo Caído, de Alexandre Cabanel, pintada quando o artista tinha apenas 24 anos. Ela mostra o instante exato em que Lúcifer é expulso do céu. Mas o mais curioso não é a técnica extraordinária de Cabanel, é que mais de 170 anos depois, milhões de pessoas continuam olhando para esse rosto e sentindo algo completamente inesperado. Por que esse diabo é tão adorado? Basta olhar para a pintura por alguns instantes para entender por que ela chama tanta atenção. Cabanel retrata Lúcifer logo após sua queda do céu. Ao fundo, os anjos continuam subindo em direção à luz enquanto celebram a vitória. Ele permanece sozinho sobre a rocha, separado de tudo aquilo que acabou de perder. À primeira vista, o que mais chama atenção é a beleza. O corpo tem a anatomia idealizada das esculturas clássicas, gregas e romanas. Os músculos permanecem tensos e cada detalhe da pintura demonstra o domínio técnico de um artista que tinha apenas 24 anos quando concluiu essa obra. Mas existe um detalhe que prende nosso olhar muito mais do que qualquer demonstração de técnica. É o rosto. Os punhos cerrados parecem conter uma explosão de raiva, mas uma única lágrima escorre pelo seu rosto. Em poucos centímetros, Cabanel coloca lado a lado duas emoções que normalmente não convivem muito bem: orgulho e vulnerabilidade. E é justamente aí que essa pintura começa a se tornar diferente de quase todas as outras representações do diabo. Por que Cabanel escolheu retratar Lúcifer dessa maneira? Como eu disse, Cabanel tinha apenas 24 anos quando concluiu essa pintura. Apesar da pouca idade, já era considerado um dos alunos mais promissores da Escola de Belas Artes, em Paris. Pouco antes de pintar essa obra, venceu o Prix de Rome, um dos prêmios mais importantes da arte francesa, que lhe garantiu alguns anos de estudo na Villa Medici, em Roma. Foi justamente durante esse período que Cabanel começou a desenvolver o Anjo Caído. Antes dessa versão que conhecemos hoje, ele produziu um estudo preparatório em que boa parte da composição já estava definida. A paisagem rochosa, os anjos ao fundo e a posição de Lúcifer já eram praticamente os mesmos, mas alguns detalhes importantes ainda estavam ausentes. Nessa primeira versão, Lúcifer aparece com a cabeça baixa. O braço cobre parte do rosto e a expressão transmite uma sensação de derrota muito mais evidente. Quando Cabanel concluiu a pintura definitiva, ele fez algumas mudanças bem decisivas. O braço deixa de esconder o rosto da mesma forma que antes. Os olhos ganham muito mais destaque, aumentando o peso dramático da cena. Aos pés de Lúcifer surgem galhos espinhosos que não existiam no estudo anterior e reforçam a aspereza daquele ambiente. Nenhuma dessas mudanças parece grande quando observada isoladamente, mas juntas elas transformam completamente a atmosfera da pintura. Mas existe uma mudança que pesa muito mais do que todas as outras: a expressão de Lúcifer. Cabanel constrói esse rosto com emoções que, à primeira vista, parecem incompatíveis. Os punhos estão cerrados, os músculos do braço permanecem tensionados, as sobrancelhas se contraem, os olhos parecem carregados de fúria. Mas ao mesmo tempo, uma única lágrima escorre discretamente pelo seu rosto. É justamente essa combinação que torna a expressão tão difícil de interpretar. Não estamos diante de um personagem tomado apenas pela raiva. Também não parece alguém completamente derrotado. Existe orgulho, dor e humilhação. E talvez seja justamente por isso que, mais de um século depois, ainda seja tão difícil olhar para esse rosto e descrevê-lo com uma única palavra. Quanto mais tempos observamos essa pintura, menos ela parece representar uma emoção específica. Ela passa a representar um conflito. E essa complexidade emocional não surgiu por acaso. Ela representa uma ruptura com a forma como Lúcifer costumava ser retratado na história da arte.
Até aquele momento, a maior parte das representações de Lúcifer seguia um caminho muito diferente. Depois da queda, o diabo costumava aparecer deformado, monstruoso ou completamente consumido pela própria corrupção. Cabanel fez a escolha oposta. Em vez de esconder a origem angelical de Lúcifer, ele a coloca no centro da pintura. Como eu disse antes, a anatomia lembra os heróis da Grécia Antiga, e nada na figura sugere a aparência grotesca que normalmente associamos ao diabo. Essa escolha não era apenas estética, ela fazia sentido dentro da própria tradição cristã. Antes da queda, Lúcifer era descrito como o mais belo entre os anjos. Em Ezequiel, por exemplo, ele é chamado de o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Cabanel parte justamente dessa ideia. Em vez de pintar o diabo como ele seria séculos depois, ele escolhe retratar um instante imediatamente após sua queda, quando sua beleza ainda permanece intacta. É um momento de transição, ele já não pertence ao céu, mas também ainda não se tornou a criatura monstruosa que passaria a dominar o imaginário popular. E se essa escolha era tão diferente, como que ela foi recebida na época? Essa escolha não agradou todo mundo. Uma pintura como essa dificilmente passaria despercebida. E realmente não passou. Quando o Anjo Caído foi apresentado no Salão de Paris de 1847, Cabanel esperava que a obra consolidasse sua reputação como um dos grandes jovens pintores da França. Mas a recepção ficou longe do que ele imaginava. Apesar da qualidade técnica da pintura, muitos críticos receberam a obra com desconfiança. Parte deles considerava ambicioso demais que um artista de apenas 24 anos escolhesse representar um tema tão grandioso quanto a queda de Lúcifer. Outros se incomodaram justamente com aquilo que hoje torna essa pintura tão memorável. Como o diabo podia ser retratado com tanta beleza? Pouco tempo depois, Cabanel escreveu a um amigo demonstrando sua frustração com as críticas. E em uma de suas cartas desabafou. Essa é a recompensa por todo o esforço que fiz para não produzir uma obra medíocre. Hoje, ironicamente, é exatamente essa escolha que transformou o Anjo Caído em sua pintura mais conhecida. Mas de onde surgiu essa ideia de representar Lúcifer dessa forma? Cabanel não criou essa imagem do nada. A pintura dialoga com duas das principais tradições que moldaram a forma como o Ocidente passou a imaginar Lúcifer. A primeira delas é a própria tradição cristã. Ao longo dos séculos, diversos textos bíblicos foram associados à queda de Lúcifer e ajudaram a construir a imagem que o Ocidente passou a ter desse personagem. Cabanel não representa o diabo já estabelecido como o senhor do inferno. Ele escolhe retratar um momento de transição, logo após sua expulsão do céu, enquanto a separação entre o mundo celestial e sua nova condição ainda está acontecendo. Os anjos continuam sua ascensão ao fundo da pintura, e ele permanece sozinho, entre aquilo que acabou de perder e aquilo que ainda está por vir. Mas existe uma segunda influência que talvez seja ainda mais importante. Em 1667, o poeta inglês John Milton publicou Paraíso Perdido, uma das obras mais influentes da literatura ocidental. Nela, Satanás deixa de ser apenas o grande inimigo de Deus, e Milton o transforma em um personagem complexo, orgulhoso, inteligente e profundamente trágico. É dele uma das frases mais conhecidas da literatura: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Não sabemos se Cabanel tinha essa passagem em mente ao pintar o Anjo Caído, mas é difícil não perceber como essas duas obras compartilham a mesma ideia de um Lúcifer que ainda preserva o seu orgulho mesmo depois da queda. E afinal, por que essa pintura ainda continua fascinando tanta gente? Talvez seja justamente aí que esteja a resposta para a pergunta que abriu esse vídeo. Por que esse diabo é tão adorado? Cabanel escolhe representar Lúcifer em um momento muito específico, logo após a queda, um instante em que ainda existe beleza, orgulho e dor. Em vez de transformar o diabo em uma criatura monstruosa, ele preserva características profundamente humanas. A frustração, o orgulho ferido, a revolta, a dificuldade de aceitar uma derrota. São emoções que qualquer pessoa consegue reconhecer. Talvez seja por isso que essa pintura continue despertando tanto fascínio mais de 170 anos depois. Não porque ela nos faz admirar Lúcifer, mas porque por alguns instantes acabamos esquecendo que estamos olhando para um símbolo religioso e passamos a enxergar um personagem emocionalmente complexo.
Quanto mais tempo observamos essa pintura, menos ela parece falar apenas sobre a queda de um anjo. Ela passa a falar sobre orgulho, perda, ambição e as consequências das próprias escolhas. E depois de tudo que vimos, quero saber a sua opinião. Por que você acha que esse diabo continua sendo um dos mais admirados da história da arte? Ou como eu perguntei, por que você acha que esse diabo é tão adorado?